Irmãos, nós vamos ler agora 1ª e 2ª Coríntios, nesses dias. Duas cartas também do apóstolo Paulo. Em Atos 17, ele passa por Atenas, o centro filosófico do mundo helênico e do mundo daquela época. E Corinto ficava próximo à cidade de Atenas. Logo que ele passa por Atenas, ele vai para Corinto, em Atos 18. E ali ele começa a ir na sinagoga, ele tem contato com um casal chamado Priscila e Áquila, e a igreja de Corinto nasce. Ele fica ali 18 meses. A cidade de Corinto era uma cidade importante, comercial, próxima de 2 portos importantes, entre o Ocidente e o Oriente do Mediterrâneo. Nessa cidade também havia, além do comércio bem fértil, havia o templo à deusa Afrodite, onde haviam prostituições cultuais, havia um misticismo espiritual muito grande. E o apóstolo Paulo, ao deixar essa igreja plantada ali nos seus 18 meses, logo ele recebe notícias dos irmãos de lá, através de uma carta, através de uma visita pessoal de irmãos da família de Cloe, que a igreja de Corinto enfrentava problemas já sérios naquele momento. Havia divisão dentro da igreja, havia uma imoralidade de alguns membros da igreja, havia um relaxamento por parte dos cristãos em relação à cultura que estava entrando dentro da igreja, problemas semelhantes às igrejas de hoje. E o apóstolo Paulo, então, ele envia Timóteo para a igreja, para dar assistência à igreja, para ver como é que as coisas estavam, recebe de Timóteo notícias ruins. Timóteo não consegue resolver o problema ali com a sua presença. O apóstolo Paulo, então, escreve uma outra carta a essa igreja. É a sua 3ª carta, porque 1 Coríntios já era uma 2ª carta que nós recebemos como primeira, mas ele já havia escrito uma anterior. Ele escreve agora a 3ª carta, que nós também não temos acesso a ela. Ela não está nas nossas mãos. Nessa carta que ele escreve em lágrimas, ele chama a atenção da igreja, ele chama a igreja à comunhão, mas o certo é que o efeito não é alcançado também com essa 3ª carta. Então o apóstolo Paulo visita a igreja pessoalmente, um tempo bem curto, mas durante esse tempo ele consegue resolver algumas coisas, mas insuficientemente ele não contorna tudo. E aí ele volta para a sua agenda missionária, ainda recebendo notícias dos problemas que a igreja de Corinto enfrentava, e agora de uma forma ainda mais grave, porque a igreja de Corinto começou a ter ali pessoas que questionavam até a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Ele fica muito triste com aquilo, ele envia Tito até esta igreja novamente, e Tito lhe traz algumas notícias boas. Após eles receberem essa 3ª carta que Paulo envia, eles tratam algumas coisas dentro da igreja, corrigem alguns problemas. Essas pessoas que estavam criando confusão, algumas delas são expulsas da igreja. Então Paulo, recebendo melhores notícias, escreve então a sua 4ª carta para a igreja de Corinto, que é a 2ª carta aos Coríntios que nós temos registrada. Nessa 2ª carta, ele defende a sua autoridade apostólica, ele defende o envolvimento e o engajamento da igreja de Corinto realmente com a palavra do Senhor. Nessa 2ª carta, com um tom muito pessoal, o apóstolo Paulo defende o seu ministério diante dessa igreja. E então, através dessas 2 cartas que hoje chegaram até nós por uma soberania divina, nós podemos aprender tantas coisas sobre a nossa própria vida espiritual, sobre a vida espiritual dos nossos lares, sobre a vida espiritual da igreja. A igreja de Corinto era uma igreja verdadeira, mas nem por isso ela não deveria deixar de tratar dos seus problemas. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração através da mensagem dessas cartas.